Olá, meus amigos, bom dia, boa noite ou boa tarde, a depender de onde você vá se encontrar agora, nesse exato momento, ou a localização que você esteja. Eu tenho uma mensagem da parte do Eterno Grande e Poderoso, mensagem essa que está submissa, sujeita ao tema A História dos Templos. Eu vou falar dos templos do Espírito Santo, os templos do Espírito Santo, e vou falar de 3 templos. Templo feito por Salomão, que recebeu ordem de Davi. Davi recebe ordem do Senhor grande e poderoso, que chamamos de Deus. Só que Davi não pode construir o templo. E depois o segundo templo feito no lugar do antigo templo, do primeiro. E aí vem o terceiro templo, que é o templo de Zorobabel. Vamos ler aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 28, versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do potício da sua casa, e seus quartos interior e a casa do propiciatório. Só até aqui. Meus queridos, Davi faz o palácio dele, historicamente falando. Davi foi coberto de ouro e de prata. O Senhor coloca Davi em local de destaque. Só que Davi, ele tem no coração o desejo de fazer uma casa para o Senhor, o grande e poderoso que chamamos de Deus. Mas aí vem a contrapartida. Davi era homem sanguinário, Davi já tinha matado várias pessoas. Davi, ele já tinha muitas mortes nas costas. Então o que acontece? O Senhor disse para Davi: você não fará uma casa para mim, um templo para mim. Que templo era esse? Feito pela mão do homem. Um templo para ser construído tem que ter pedreiros, engenheiros, blocos, areias, tá? E foi construído o templo. O primeiro templo. Salomão, filho de Davi, constrói. Bendito seja o Criador dos céus e da terra. Porque Davi estava com a falta com Deus, com Todo-Poderoso. E o templo feito pela mãos humanas, nessa época, esse tipo de templo era habitação e morada do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso habitava em templo feito pela mão do homem. O que é que nós vamos entender aqui? É que o Senhor dava ordem para construir os templos naquela época, mas hoje não. Hoje os templos é diferente. Os pastores, como eu sou um dos pastores, tá bom? Eu vou, não nessa gravação, que eu não me preparei para isso, mas minha credencial tá logo aqui, eu não posso sair daqui para pegar, senão eu ia te mostrar minha credencial de pastor. Eu, como pastor, a minha preocupação é com os templos feitos pela mão do Senhor, que são os seres humanos, as pessoas. São as pessoas. Mas hoje estão preocupados com a arquitetura do templo, em pintar o templo feito pela mão do homem, templo feito de pedra, de blocos, de areia, de cimento. Estão preocupados com bancos, luxúria. Vou te mostrar agora, porque chegou até a minha credencial de pastor. Estão preocupados com isso. Mas nós temos que se preocupar com o templo feito pelas mãos do Senhor. Esse templo é os irmãos mais necessitados. Eles não estão preocupados com quem está necessitado. Eles estão preocupados com luxo, com dinheiro. Aqui minha credencial de pastor. Tá?
eu sou pastor. Desde o ano de 90, 2000 que eu sou pastor. E sou um professor de história. E eu não estou conformado, e nunca vou me conformar, com o que os falsos pastores estão fazendo, enganando as pessoas. Um rebanho de crápula mentirosos, enganadores, que diz que Deus mandou construir templo, é mentirosos. O Espírito Santo não habita em templo sujo, profanado, estão aí mentindo com o nome do Todo-Poderoso. O templo de Salomão foi feito que o grande Todo-Poderoso mandou fazer há 17 anos depois que o povo sai de Babilônia, do exílio. Em 520 antes de Cristo, o povo sai de Babilônia, de cativeiro de Babilônia, foi exilado, e ocorrido no século 6 antes de Cristo, a história da civilização hebraica. É uma das maiores histórias da civilização hebraica, a construção do templo do rei Salomão, filho de Davi. Depois vem os seguintes fatos nessa construção. O templo feito por mãos humanas. Davi entrega a Salomão o projeto, a arquitetura, a planta. O rei Davi entrega a Salomão, seu filho, no ano de 115 a.C. E a fundação do templo foi lançada em 21 de maio de 112 a.C., após 470 anos da saída de Israel do Egito. Foi feito por mãos humanas. O Senhor habitava em templo feito por mãos humanas. Agora, depois que esse templo foi destruído, foi construído agora o segundo templo. O segundo templo começou no altar feito de pedras, no local onde havia o antigo templo. Foi construído o segundo templo. A fundação foi lançada no ano de 535, historicamente falando, antes de Cristo, e a sua construção foi interrompida durante o reinado do rei Ciro. O rei Ciro interrompeu o projeto da segunda construção. Bendito seja o Criador dos céus e da terra. E já o retorno dessa reconstrução do segundo templo foi no ano de 521 a.C., no segundo ano do reinado do rei Dário. O rei Dário, no seu reinado, foi dado ordem para a construção do segundo templo. Esses templos, senhoras e senhores, foi feito por mãos humanas. Aqui foi a construção do primeiro templo que eu estou te apresentando biblicamente, historicamente, e a construção do segundo templo. Agora vem a construção do terceiro templo. O terceiro templo, bendito seja o Salvador dos céus e da terra, foi o templo de Zorobabel. Abra aí a Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Templos feitos por mãos humanas. O Senhor não habita mais em templo feito por mãos humanas. Essas catedrais que estão aí fazendo, templos e mais templos feitos pela mão humana, através de pedreiros, de arquitetos, através de engenheiros, através de pedreiros com suas colheres, blocos, areia, cimento. O Senhor não está nem aí para isso, são mentirosos. Quando eles dizem que o Senhor mandou construir um templo, são mentirosos. O Senhor não mandou construir templo nenhum. O templo que o Senhor quer que cuide agora é dos seres humanos, os mais necessitados. E eu vou te provar na Bíblia aqui agora
Então, vem agora o terceiro templo, o templo de Zorobabel, em 2 Crônicas, capítulo de número 36, versículo de número 21. O eterno, grande, todo-poderoso, que chamamos em português de Deus, após 70 anos de cativeiro, Israel passou 70 anos de cativeiro, após ter passado 70 anos de cativeiro, na figura do rei Ciro, no mandato do rei Ciro agora, o eterno, grande e poderoso mandou que, ou seja, o Ciro manda que os judeus voltassem para Jerusalém, para a construção do terceiro templo. Esse terceiro templo aqui está o mandato do eterno todo-poderoso. O rei Ciro cumpre o mandato do todo-poderoso. O Senhor levanta o império persa. E Zorobabel era um homem, não era uma mulher não. Ainda que tenha aqui o substantivo feminino, mas era um homem, Zorobabel. Levanta um templo que foi chamado Templo de Zorobabel em Esdra, capítulo de número 6, versículo 13 até o versículo 15. Essa construção, senhoras e senhores, foi feita por mãos humanas. O Senhor não habita mais em templo feito por mãos humanas. O que acontece com esses templos feitos por mãos humanas? Nós precisamos para dobrar o joelho, para ensinar a palavra, mas o Senhor não mandou. Qualquer pastor que se manifestar dizendo que o Senhor mandou construir um templo, para ele são mentirosos. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano que disser que o Senhor mandou construir um templo, comprar terreno, blocos, cimentos e areia e construir um templo para eles, são mentirosos. E eu vou provar aqui na Bíblia que são mentirosos. Então, bendito seja o Cordeiro Santo de Israel. São tão mentirosos que o grande, poderoso Filho do Eterno, que chamamos de Jesus Cristo, ele disse: eu não habitarei mais em templo feito por mãos humanas. E acabou. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. O Todo-Poderoso não está nem aí para esses templos que, quando chega quase no final de ano, eles correm para comprar tinta, para embelezar estrutura de pedras, paredes, construída por mãos humanas, aquele chamego todo, é tinta, não sei o que mais lá, para deixar embelezado, bonito, para chamar a atenção do povo. Não, gente. O dinheiro que vai gastar na estrutura de pedra, de bloco, de cimento, de areia, vai gastar com irmãos que não têm uma casa, com pessoas que não têm dinheiro para pagar uma cirurgia do olho, que não tem o que comer, precisa botar uma guia, quer dizer, um pequeno comércio para sobreviver com sua família e está passando fome. Sabe por que alguns cristãos hoje estão passando fome? Porque a igreja não é unida. O povo não é unido. Os pastores do século 21 só estão preocupados com o seu bolso, com sua conta nativa, com a moral no banco, com a escola dos seus filhos. Estão preocupados com o seu bem-estar. E cada qual, desculpa a expressão da palavra, no pensamento deles, que se lasque. Eles estão enganando as pessoas. Mas uma coisa é certa: o dia do acerto de conta vai chegar. E esses salafraios, picareta, vai apanhar no dia do juízo final. Porque o grande e poderoso não vai deixar isso barato, não. Oh, aleluia! Lamande calabarabaio de rácia. Meus queridos, agora vem a construção do quarto templo e última construção. Eu chamo a construção espiritual. Quer ver? Bendito seja o Todo-Poderoso. O Senhor disse que hoje ele não habita em templo feito por mãos humanas. E aqui vem uma pergunta: será que o Todo-Poderoso ele habita no templo feito por mãos humanas? O Espírito Santo hoje habita nesse templo feito de pedra, de bloco de areia, criado por engenheiros e pedreiros? Não, o Senhor não habita mais nesses templos, não. Deus não mandou construir templo nenhum, são mentirosos. Hoje o eterno, grande e poderoso, o poderoso dos poderosos, o Deus dos deuses, o Rei do universo,
o Pai das luzes, aleluia, ele não habita em templo feito por mãos humanas, mas, não, aleluia, o Altíssimo Todo-Poderoso não habita em templo, vou repetir, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Por quê, pastor John Washington? Vou te mostrar na Bíblia, abre aí Bíblia, capítulo Atos, livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. Não ouvimos lhe dizer que eu derrubarei este templo e que foi construído por mãos humanas. Ele quis dizer que ele não tem mais compromisso com esses templos feitos por mãos humanas. Ele tem compromisso com os seres humanos, que tem compromisso com ele. É por isso que eles não gostam de mim. Eu fui chamado pela Assembleia de Deus para ser pastor, pela Batista, pelo um bocado de igreja aí. Eles me entendem como falso pastor porque eu provo a verdade e sou contra a maracutaia que eles fazem. Tem pastor envolvido até com tráfico de drogas. Tem pastor até importando coisas para o Brasil. Rebanho de salafraio, picaretas, que vai apanhar no dia do juízo final. Tem que ser verdadeiro servo de Deus, rapaz. Tem que ser verdadeiro pastor, rapaz. Tem que ter compromisso com o Todo-Poderoso. A obra do Todo-Poderoso não é barganha, não. Vocês vão apanhar no dia do juízo final. Olha o que a Bíblia vai dizer. Bendito seja Deus. No livro de Marcos, capítulo 14, versículo 58. Aleluia. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? O templo é eu e você, que deixamos o pecado, deixou a maracutaia, deixou o erro, deixou de matar, deixou de roubar, deixou de fazer mal. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Aleluias. Olha o que diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo habita em vós. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia, história. E repito mais uma vez aqui, para me exaltar perante esses sarafraios, picareta sem vergonha. Eu sou um historiador. Fui professor de 700 alunos na Bahia. 300 online e 300 físicos. E a Bíblia fala que o Senhor não habita mais em templo feito por mãos humanas. Toma vergonha na cara, rapaz. Para de estar enganando as pessoas dizendo que o Espírito de Deus revelou para construir templos e mais templos e as pessoas passando fome e não tem o que comer e o povo aí se lixando para dar dízimo e mais dízimo, vocês enchendo a conta, o bolso e o povo passando fome. Vocês vão apanhar no dia do juízo final. Esse é o meu recado do Espírito Santo para todos picaretas sem vergonha, falsos pastores que não se converter. A ira do Senhor vai vir sobre vocês. Que Papai do Céu vos abençoe a todos e até a próxima gravação.